O interessante é que ele previu que o capitalismo ruiria, ele meio que tá ruindo mesmo, né? Mas não pelas razões do Marx, né? Por que você acha que a gente tá observando esse capitalismo tão ruim, assim? Por que ele tem deteriorado tanto? Essa é uma boa pergunta. Bom, uma das coisas é a coisa financeira, né, que nós comentamos. Então, a sociedade produtiva, né, dono de empresa, comércio e tal, na verdade está sendo a serviço do mercado financeiro. O mercado financeiro é que dita certo. Uma das provas disso é aqueles fundos, né, de investimento que controlam a empresa. Sim, o BlackRock da vida. Isso é uma coisa meio absurda, né? Então, você tem, na realidade, todas as grandes empresas do mundo estão na mão de quê? Da BlackRock, daquela outra... Mas com Vanguard. Vanguard, que isso é um absurdo. Sim. Então, esse é um ponto. Deveria ter mais empresários menores, porque proporcionalmente uma padaria emprega mais do que uma grande empresa. Não, em número absoluto é óbvio que é grande empresa. Claro. Mas proporcionalmente a padaria acaba empregando mais. Se a gente tivesse uma capilarização mais de investidores e empresários... Uma descentralização, o capitalismo funcionaria melhor. Então, e se a gente colocasse essa estrutura financeira corrupta que a gente vive hoje e dar o nome dos caras de burgueses? Não seria a mesma coisa que o Marx está falando? Sim, não seria mas isso o Marx é contra a relação de trabalho, de eu pagar um funcionário. Isso é contra. Ele não pensava a sociedade assim. Isso aqui é uma coisa antinatural. Porque se eu quero fazer uma empresa, vai ter que ter alguém que aceite trabalhar comigo. Por isso, tem gente que não tem vocação para ser empresário. Sim, é difícil ser empresário, né? É difícil. Não é questão nem de vocação, é capacidade. E depois, nós vemos que às vezes funcionários ganham mais que o empresário. Você imagina um empresário, um pequeno empresário, por exemplo, abrir uma oficina mecânica. E um alto funcionário de empresa, esse alto funcionário de empresa ganha mais do que esse dono de mecânica. Uhum. Só que para o Marx, esse dono de mecânica é o explorador. E outro que ganha mais que ele é o explorado. Uhum. Porque na visão do Marx, aquele que trabalha em favor de alguém que é dono está sempre explorado. Pode crer. E aquele que é o dono está sempre explorando a mão de obra de alguém. Ora, se eu sou dono de uma pequena oficina, uma pequena metalurgia, eu estou explorando meus empregados. Mas isso... Mesmo ganhando menos do que o outro que é empregado. Então, essa crítica dele valia a qualquer tipo de pessoa que contratou. Não importa Qualquer o seu tipo. tamanho da sua empresa. Não importa. Entendi. É uma visão delirante, né? Entendi. Sim, só que quando os comunistas falam, né, a visão de Marx, eles falam, a burguesia tá impedindo você tá explorando as pessoas, tal. Aí você pega e olha para essas BlackRock da vida, fudendo todo mundo e explorando todo mundo, você fala assim, talvez o comunista tenha razão, pô. Talvez realmente exista uma burguesia que tá explorando o Não, eu não estou negando humano. a exploração do quem é dono da empresa. Existe essa exploração. O problema é que o Marx via que todo proprietário era um explorador. Entendi. Então ele via conceitualmente que não poderia existir uma empresa com funcionário. Ou propriedade privada. Ou propriedade privada de qualquer sorte. Podia ser assim, dono de uma mesa, de uma coisa, mas não uma propriedade que seria voltada para o lucro. Isso não poderia ter. Pode crer. Enquanto nós estamos criticando que alguns, não a instituição da propriedade, seja per se errada. É lógico que essa BlackRock e outras estão erradas. É lógico que tem o problema é a centralização de poder. A centralização. Deles, né? E óbvio que tem proprietário que explora a mão de obra e não deveria estar explorando. Eu estou falando explorando no sentido negativo. Sim. O problema do Marx é que ele generalizou todo proprietário é malvado e tal. E nós não. Vamos discutir nessa estrutura, esse modelo de capitalista é errado, tem gente que explora, não deveria ter o mercado financeiro dessa forma. São raciocínios diferentes, né? O Marx era contra o dinheiro depois. Ele falava, no comunismo vai ser abolido o dinheiro também. O que não faz sentido, né? Faz sentido nenhum, o dinheiro é só uma ferramenta, é uma moeda para você saber... Em vez de a gente fazer escambo, a gente usa o dinheiro, né? Sim, é uma digitalização do valor econômico das coisas, né? De certa forma. Entendi. Esse é o problema, na verdade, que os comunistas eles acertam na crítica, velho. E aí é difícil... Como que a gente constrói uma solução, um argumento que seja melhor que o deles, né? Como que a gente consegue entender essa realidade assim, este mundo, esse capitalismo que a gente vive, ele é um jogo comprado, the system is rigged,
Você não tem liberdade de verdade, não existe aquele sonho americano de Não construa a existe, sua vida que acabou. você vai vencer. A verdade é que se os caras quiserem que você vença, você vence. Se os caras não quiserem que você vença, você perde. E é isso, você não tem o destino da sua vida realmente nas suas mãos. Como que a gente apresenta uma solução para esse sistema que seja uma solução que soe melhor nos ouvidos das pessoas do que o comunismo? Porque o comunismo pega esse problema e apresenta uma solução que convence muita gente. Qual seria essa outra Antes, só solução? uma sugestão. Lê o livro do Jonathan Goldberg, Fascismo de Esquerda, você vai adorar. Beleza, Porque ele critica justamente o capitalismo americano. entendi. E Como ele que é? não Fascismo de comunista. Fascismo de Esquerda, Jonathan Fascismo de Goldberg. Livro excelente, sempre recomendo para todo mundo. Você vai gostar porque ele fez um raciocínio parecido com o seu aí. E aí, então, primeiro, não, porque tem uns aí que são ingênuos. Não, tá tudo bom, o capitalismo tá certo ter monopólio, tá certo ter grandes... Não, a gente tem que criticar, isso aí tá errado. Temos que criticar. Porém, nós não podemos dar a solução marxista, nós temos que dar a solução que nós queremos: pequenos comércios, pequenas empresas. Nós temos que defender a propriedade e não esses monopólios, esses grandes sistemas financeiros. Mais ou menos no debate que nós estamos fazendo. Então a gente não pode dizer que está certo. Não podemos dizer que está certo a BlackRock, nem o sistema financeiro, nem a moeda fiduciária. Nós temos que criticar isso. Nesse ponto, os anarcapitalistas fazem uma crítica bem ácida a isso. Está certo que tem uma solução errada ao anarcapitalismo, mas a crítica deles está certa. Criticar e oferecer, em troca, uma mudança no sistema financeiro, moeda lastreada em ouro ou prata, estimular o Bitcoin ou um outro sistema paralelo ao BID e ao Fed, ser contra monopólios, contra grandes empresas, defender o pequeno comércio e as pequenas empresas. Esse é o certo. Sim, mas aí você apresenta o ideal, qual que seria o ideal que acontecesse. O problema é apresentar uma solução para o processo de como a gente chega lá. Porque os comunistas, eles apresentam um processo revolucionário. Eles falam, vamos matar todo mundo e os proletários vão chegar no poder. Exato, é pela força que a gente faz essa mudança que todo mundo acha que precisa, só que eles querem fazer a força e colocar soluções que são impraticáveis, já foram tentadas e não deram certos. O problema é que para a gente vencer esses caras, a gente precisa apresentar não só o ideal de ser, que é uma descentralização do poder do capital e do poder político, que seria realmente uma solução, mas também apresentar como que a gente chega lá. Quais são os mecanismos materiais, os processos físicos que a gente precisa alcançar para atingir essa mudança. Porque dentro desse sistema que é todo comprado, foi também comprado, foi retirado da sociedade que quer mudança as ferramentas de fazê-la. Né? Como que você muda alguma coisa hoje em dia? Você não consegue concorrer para nada, é difícil. Criar partido não dá, é difícil. Se você protesta e começa a ganhar poder político, você é ostracizado, preso, perseguido politicamente. Como que... Dá até vontade de ter uma revolução, cara. Se dá fosse vontade. uma revolução não comunista... Mas uma revolução Se a gente violenta, pudesse assumir o controle do Estado, a gente poria um monte de leis proibindo monopólios, grandes empresas, diminuindo imposto, favorecendo o pequeno comércio. Seria ótimo. O problema como chega nessa estrutura ao ponto da gente conseguir mudar as leis e como que a gente mantém essa estrutura para que essas leis não sejam regredidas novamente. Porque a gente conversou no começo dessa conversa sobre o processo de transformação do dólar de uma moeda lastrada no ouro para ser uma moeda fiduciária. Isso aconteceu na sociedade americana, que já tinham as ideias certas de descentralização do sistema bancário, mas eles não tiveram uma construção de sociedade forte o suficiente para resistir às tentações das mudanças dos agentes externos que querem controlar e centralizar o poder. Então, se nem os americanos conseguiram, como que a gente cria essa estrutura de poder que mantenha as instituições do jeito que a gente acha que é produtivo? Não tem jeito, né? Nossa, o que nós voltamos àquela velha questão, somos em minoria. Não tem jeito, né, cara? Somos muito Já fracos. Já pensou em comprar um bunker, velho? Às vezes dá vontade de ir para um lugar afastado, interiorzão, né? Compra um bunker, uma horta ali, uma horta planta ali, maconha acabou. Pra caramba lá. Não, aí não, né? Eu tô fora. Não, aí você deixa só pra mim, você não precisa fumar.
Tô fora. Eu planto lá um vinhedo, que eu adoro vinho, ou faço cerveja. Criar galinha. E isso aí, porque olha, a sociedade realmente está... Tanto é que está tendo um movimento muito forte de gente que some, né? Está comprando sítio e vai viver no... Não tem aquele sobrevivencialista. Sim. Você não convida um deles aí para Tem que conversar? convidar. Aquele cara, como é que é o nome daquele contatos lá? deles, Um que o é... Júlio Lobo, né? É ele, como é que chama? Super, parece muito simpático. O é Júlio muito Lobo é articulado. um dos sobrevivencialistas, assim. Eu não sei se é ele que você tá falando. Mas eu também não sei, deu um branco o nome dele agora. Acho que não é esse aí, não. Mas seria uma conversa interessante. Seria, eu tenho uma vontade, mano, de ter uma casa autossustentável com um bunker Tem antinuclear. gente que fala aí, que fala, não, meu sonho é ter um sítio sumir, porque isso aqui vai tudo pro brejo, vai tudo corrompido. Mas você sabe que eu ainda tenho esperança que a gente não vai pro brejo? Mesmo sabendo que não existe uma solução política pelo estado Sim, atual das entendi. coisas. Não, é possível que não vá. É que eu sou meio pessimista. Mas é possível que tenha uma melhor. Não. Por que não teria melhor? Pode Sempre ser que melhorou, tenha. né? Pode ser que tenha. Não é assim também que o mundo vai acabar amanhã. Pode ser que tenha uma melhora. A tecnologia... É difícil de ver, mas pode ser que tenha uma melhora. Não é impossível ter melhor. Não é contra as leis Da realidade, da né? realidade vir uma melhora. Não é mesmo. A internet veio para melhor. Ué. O que o Brasil seria sem internet hoje? Será que o Brasil já não teria virado uma Venezuela? Provável, não sei. Não sabemos. Sim. Será que muitas pessoas que acordaram estariam ainda dormindo? Estariam ainda presas em ideias antigas, com visões erradas, e só não acordaram por causa da internet? Então a Não, internet é uma certeza. coisa positiva. E é exatamente